Saudações acadêmicas, caros estudantes da 11ª classe. Estamos mais uma vez a abordar sobre a segunda unidade temática, que é trabalho e energia. Mas antes de trazermos o nosso nono tema sobre esta unidade, vamos fazer a correção do TPC, atividade individual, que deixamos na última aula. A questão número 1 dizia o seguinte: explique as energias presentes no movimento de um baloiço. E nós trazemos cá a estrutura de um baloiço. Queremos perceber quais são as energias envolvidas no movimento deste baloiço. Então, para melhor explicação, trazemos a estrutura lateral do baloiço e temos cá o baloiço em duas posições, na posição A e na posição B. Em relação à posição A, nós temos nesta posição A a nossa altura máxima. E se a posição A encontra-se a uma determinada altura máxima, a energia que depende da altura é a energia potencial. Então, se for aqui, a energia potencial no ponto A é máxima. Mas no mesmo ponto A, nós sabemos que quando o baloiço atinge o ponto máximo, ele regressa, faz o movimento de vai e vem, que é o movimento de um pêndulo simples. Então, se no ponto A o baloiço vai regressar, significa que a velocidade nesse ponto é nula, ou seja, igual a 0 metros por segundo. Se a velocidade é nula no ponto A, está claro de que a energia cinética é nula, uma vez que a energia cinética depende da velocidade. Então, se não existe velocidade, também não existe energia cinética. Em relação ao ponto B, essa é a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a altura é igual a 0, como podemos ver. Aqui temos a altura máxima no ponto A, mas no ponto B a altura é igual a 0. Se a altura é igual a 0, significa que a energia potencial nesse ponto B é nula, porque a energia potencial depende unicamente da altura, como referimos no ponto A. E em relação à velocidade, aqui o baloiço no ponto B passa com a velocidade máxima. E se passa com a velocidade máxima, porque ele depois vai atingir a outra extremidade e regressa, faz o movimento de vai e vem. Quer dizer, aqui no ponto B, a energia cinética é máxima. Então, é assim como nós deveríamos ter respondido acerca da questão número 1 da atividade da aula anterior. Em relação à questão número 2 da nossa atividade, ela dizia o seguinte: explique as energias presentes no processo de produção da energia elétrica numa hidroelétrica. Então, nós trazemos cá a estrutura de uma hidroelétrica e até nós dizíamos lá naquele vídeo, considera, por exemplo, a hidroelétrica de Caurabassa, mas nós trazemos aqui o esquema de uma hidroelétrica. Aqui nós temos a barragem, deste lado temos o reservatório de água. E este reservatório de água ele é construído de tal forma que esteja a uma determinada altura do canal por onde a água vai mover-se para atingir as turbinas do gerador. E por que tem esta configuração de uma inclinação? É porque aqui neste reservatório, quando é aberta a cambota, esta porta que está aqui, quando ela é aberta, a água tende a entrar sobre o canal. Então, neste movimento para entrar no canal, ela sofre uma ação da força de gravidade devido à altura em que ela se encontra. Então, significa que se existe uma altura cá e sofre ação da força de gravidade, está claro que existe cá a energia potencial. E essa energia potencial gravitacional que existe cá, ela transforma-se em energia cinética. Quando a água está dentro do canal, ela move-se com alta velocidade. Então, como possui velocidade, significa que existe lá a energia cinética. E esta água atinge as turbinas. Tem aqui hélices da turbina. Então, ela faz girar as hélices da turbina. Quando as hélices da turbina giram, por causa da alta velocidade com que a água chega neste ponto, então estas hélices estão ligadas a um tubo
que conecta o gerador que está nessa extremidade superior. E devido a essa rotação das hélices que provoca a rotação do tubo, do eixo que está aqui, o gerador também vai girar. O gerador tem o princípio de funcionamento de um dínamo. E a rotação do gerador vai produzir nas extremidades do condutor uma diferença de potencial, que é uma DDP, ou seja, tensão elétrica. Então temos cá os fios elétricos, que é a linha de distribuição da energia. Então, porém, a linha de distribuição de energia ainda é baixa. Então nós, se falarmos sobre a hidrelétrica de Cahora Bassa, essa linha é canalizada para a África do Sul, porque eles lá têm mecanismos que vão ampliar a energia elétrica. E ela volta a entrar em Moçambique com alta tensão. Conseguimos ver os postos de alta tensão distribuídos para diferentes pontos da nossa artéria da Matola. Então esses postos transportam a energia de alta tensão que vem da África do Sul. E ela depois vai ser canalizada nas centrais elétricas, e essas centrais vão retirar a energia de média tensão. E essa energia de média tensão é canalizada nos PTs, vulgos PTs, que estão distribuídos em diferentes bairros ou pontos das artérias da nossa Matola em particular. E esses vão baixar para a energia de baixa tensão, que é essa que chega às nossas residências e vamos consumir. E esta água que terminado a sua atividade cá, ela é canalizada para o rio. E depois no rio nós podemos reutilizar para diferentes finalidades por nós já conhecidas. E é assim como deveríamos explicar sobre o processo de transformação das energias numa hidroelétrica. E agora vamos seguir com o nono tema, Lei de Conservação de Energia Mecânica. Na oitava classe, nós estudamos o princípio de conservação da energia. E este princípio dizia que na natureza a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma em outras formas de energia. E acabamos de ver lá atrás com os dois exemplos do TPC, esse era o propósito, temos deixado aqui este TPC, que é possível que as energias, os tipos de energia que nós aprendemos na aula anterior, elas podem ser transformadas uma na outra. Cá também podemos trazer mais alguns exemplos. Por exemplo, quando nós temos a bateria. A bateria nos fornece a energia química. Então aquela energia química da bateria, ela é transformada em energia elétrica. Esta energia elétrica coloca em funcionamento o motor de um carro. Quando o motor de um carro funciona, então ele vai produzir a energia cinética, que é resultado do movimento do carro. Então, como podemos ver, da energia química da bateria que está lá dentro do carro, transforma-se em energia elétrica. A energia elétrica transformou a energia cinética. E a energia cinética resulta no movimento do carro. Mas também, ao falarmos da hidroelétrica, na correção do TPC número 2, conseguimos ver lá que através da energia potencial, da energia cinética, que nesse caso é energia mecânica, foi possível transformar em energia elétrica. E através dessa energia elétrica vimos que podemos transportar para as nossas casas. E nas nossas casas nós temos as lâmpadas. Então as lâmpadas vão transformar essa energia elétrica em energia luminosa. E as lâmpadas, por sua vez, elas podem aquecer. Então, se for que essa energia luminosa é transformada em energia térmica ou energia calorífica pela lei de Joule, como vimos na 10ª classe. Mas também, por outro lado, nós podemos conectar lá a uma chaleira elétrica. Então, significa que essa energia elétrica pode ser transformada em energia calorífica ou energia térmica. Mas também nós podemos transformar essa energia elétrica em energia sonora, através do funcionamento de uma campanha elétrica ou do aparelho de som. Então, como podemos ver, na natureza, as energias são transformadas uma na outra. E na mecânica da 11ª classe, estamos já a perceber que a formulação tomada, ela tem uma forma ligeiramente diferente para este nível. Que vai falar de tomada na 8ª classe. Porque agora, ao nível da 10ª classe, conseguimos ver antes que a energia cinética pode se transformar em energia potencial e vice-versa. E nos exemplos que nós demos também conseguimos perceber isso. Com isso,
seria a energia mecânica. A energia mecânica, então, seria a soma das energias cinéticas e energia potencial de um corpo. O que significa que no processo do balanço, no processo de transformação da energia cinética em energia potencial, vimos nos extremos, onde a energia potencial é máxima, a energia cinética é nula, onde a energia cinética é máxima, a energia potencial é nula e vice-versa. Porém, tem aquele intervalo central, onde as duas energias se transformam. Significa que naquele intervalo central, a energia mecânica realmente é igual à soma da energia cinética pela energia potencial. Ou seja, existem lá as duas energias. A semelhança do segundo TPC, que é o funcionamento da hidroelétrica, vimos que enquanto a água está em queda livre, ao mesmo tempo ela está em movimento. Então, se vê que lá existe a energia cinética e a energia potencial em simultâneo. Logo, a energia mecânica é a soma das duas energias. Porém, se não existirem forças dissipadas, como a força de atrito, a energia mecânica de um corpo permanece constante. Então, isso vai nos fazer perceber que podemos afirmar que a lei da conservação da energia mecânica diz que, na ausência de forças dissipadas, a energia mecânica de um corpo permanece constante, como podemos ver por esta expressão. Então, significa que se ignorarmos a existência de forças externas, de forças dissipadas, como é o caso de falarmos da força de atrito, porque logicamente que aquela água, por exemplo, durante o seu movimento, ela entra em contato com as paredes daquele canal. Aí nós podemos considerar a existência da força de atrito, porque sabemos que a força de atrito é aquela que a superfície exerce sobre um corpo durante o seu movimento. Mas vamos ignorar isso. Ignorando, então, significa que existe essa condição. E esta é a lei da conservação da energia mecânica. Onde temos a energia mecânica A é igual à energia mecânica B. Estamos a considerar que A e B são duas posições em que o corpo ocupa. Agora, no caso de existirem forças dissipadas, a equação toma uma nova forma. Na equação da energia mecânica já não será somente a soma da energia cinética pela energia potencial. Aqui temos que agregar este elemento que corresponde à energia na forma de calor. Significa que neste momento há libertação de calor. E, na verdade, não existe uma máquina perfeita. Então toda máquina ou todo instrumento liberta calor. Mas os cientistas ou o homem procuram no máximo que pode para fazer com que esta máquina seja aproximadamente perfeita. Por exemplo, se nós estivermos diante de um carro, como nós estamos a dar o exemplo da transformação da energia química da bateria para energia elétrica e da energia elétrica para energia cinética. Lá nós temos também dissipação da energia na forma de calor. E por esta razão, o próprio motor, durante o seu funcionamento, ele liberta calor. É por isso que o homem procura mecanismos para que esse calor seja reduzido a zero. Tem de prazer, para que o motor funcione com eficiência. Então, neste momento, ele agregou o radiador. Então, o radiador está lá acoplado a uma ventoinha e ele leva a um sistema de água. Então, não vamos entrar com detalhes lá, porque estaríamos na área de mecânica. Mas terminamos por aqui, sabendo que tem lá o radiador que tem a função de reduzir essa dissipação das forças no funcionamento do motor. Então, a energia dissipada na forma de calorimetria é igual ao módulo, ou é igual em módulo ao trabalho da força de atrito. Isto quer dizer que este calor, que é a energia dissipada, é igual ao módulo da força de atrito. E o trabalho da força de atrito, por sua vez, pode ser calculado pela expressão: o trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes o cosseno do ângulo. Então, o ângulo formado entre a força de atrito e a força que provoca o movimento, ou seja, e a superfície, que é o sentido do movimento, que é o sentido no eixo de X, ela é de 180 graus. Por quê? Porque o eixo de X aponta para um lado, que é o sentido do movimento, e, como dissemos antes, a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento.
Então, uma vez que a força de atrito atua no sentido contrário ao movimento, significa que faz um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso, em relação ao sentido do movimento. E multiplicamos pela variação do deslocamento. Sendo assim, observamos a expressão a seguir. Mas por quê? Uma vez que o cosseno de 180 graus é menos 1, então transforma essa expressão toda em negativa. E uma vez que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, então obtemos essa expressão, onde este é o coeficiente de atrito, como eu referia, N é a força normal e ΔX é o deslocamento. E assim temos o trabalho da força de atrito. E sendo assim, nós vamos ver cá o primeiro exemplo. Vamos observar a figura dada ao lado. Mostra o perfil de uma montanha russa. Nós podemos encontrar isso nos parques infantis de diversões. E o carrinho junto com as pessoas, como podemos ver cá no ponto A, tem um carrinho cá. Ele foi elevado a uma altura por uma esteira atingindo o ponto A, que é o ponto mais alto dessa montanha russa. E ele é abandonado do ponto A. Então queremos saber com que velocidade o carrinho passará pelo ponto B. Como podemos ver, o ponto A está a uma altura de 24 metros em relação à superfície horizontal. E ele deve passar de um ponto B que está a uma altura de 4 metros em relação à mesma superfície horizontal. Então vamos extrair os nossos dados para poder resolver. E sendo assim, como podemos ver realmente, a altura no ponto A é de 24 metros, de acordo com a figura, enquanto que no ponto B é de 4 metros. Então, a velocidade com que o corpo é abandonado no ponto A, consideremos como uma velocidade aproximadamente nula, porque é o ponto mais alto. Imaginem quando nós, ou vamos recordar quando falamos sobre o lançamento vertical, lançamento de queda livre, dizíamos que se nós lançamos um corpo de baixo para cima, o ponto mais alto onde o corpo vai regressar, a velocidade naquele ponto é nula. Então, também cá podemos observar que a velocidade no ponto A é igual a zero. E vamos utilizar a aceleração de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado para determinar a velocidade no ponto B. Então, já tem cá a expressão segundo a qual a energia mecânica entre dois pontos, ela é constante, como dizíamos no caso anterior, considerando que as forças dissipadas não existem, ou seja, são desprezíveis. Significa que nós não temos em consideração a existência da força de atrito do carrinho. Por isso mesmo não há coeficiente de atrito no nosso exercício, no problema neste caso. Então se vê que a energia mecânica no ponto A deve ser igual à energia mecânica no ponto B em análise. O que seria a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica no ponto A é a soma da energia cinética pela energia potencial. E no ponto B também a energia cinética e energia potencial. Então nesta soma não existe cá a energia na forma de calor. Como dissemos, porque desprezamos a existência de forças dissipativas. Por isso que não há necessidade de agregarmos cá o calor liberado durante o trajeto do carrinho. Então, o que seria a energia cinética? A energia cinética no ponto A tem a ver com 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado do carrinho no ponto A. Mas a energia potencial no ponto A é a massa vezes a aceleração de gravidade vezes a altura no ponto A. Então, como vemos, a energia cinética depende da velocidade, enquanto que a energia potencial depende da altura. É por isso que lá no nosso baloiço víamos que no ponto mais alto, onde a velocidade era nula, então não existia energia cinética, porque a energia cinética depende do quadrado da velocidade. E víamos que no ponto de equilíbrio, onde a altura era igual a zero, também não existia energia potencial, porque a energia potencial é diretamente proporcional à altura. Então isso será igual à energia cinética no ponto B, que é 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado no ponto B. Mas a energia potencial no ponto B, que também é a massa, gravidade vezes a altura no ponto B. Agora, nós conseguimos observar e explicamos claramente que no ponto A, a velocidade
no ponto A é nula, então cortamos, igualamos a zero. Se a velocidade no ponto A é nula, significa que todo esse produto é igual a zero. Então ficamos apenas com o segundo aditivo mais ou igual ao que está no segundo membro. No segundo membro conseguimos ver que temos cá a massa é a mesma, porque trata-se do mesmo carinho, a massa do carinho, e as pessoas estavam sobre ele. Então, como é a mesma, significa que temos um fator comum, podemos evidenciar o fator comum. Evidenciar o fator comum, ficamos no segundo membro desta forma. A massa fora de parênteses, então temos um meio, ficamos com o meio, velocidade B ao quadrado mais gravidade vezes a altura no ponto B. Então, se passarmos a massa uma para a outra, para um outro membro, vamos observar que divide-se entre si. E a divisão de duas grandezas iguais ou dois números iguais podem ser simplificados. E será igual a 1. 1 é um elemento neutro na multiplicação. Ou então na divisão. Então significa que desaparece a massa na nossa equação. Vamos continuar deste lado. Voltamos a escrever a equação sem as respectivas massas. E sendo assim, o nosso objetivo é calcular a velocidade no ponto B. Então vamos fazer de tudo para isolar a velocidade. Mas querendo o aluno, a partir dessa equação, pode substituir os respectivos dados e fazer as artimanhas matemáticas para encontrar o valor da velocidade no ponto B. Mas nós achamos por bem dar continuidade para fazer a transformação até encontrarmos uma única fórmula. Sendo assim, passamos gravidade e altura no ponto B para o outro membro do sinal de igualdade. Como é positivo, quando passa por outro membro, passa a subtrair, como temos cá. E ao mesmo tempo, mudamos a ordem dos membros do sinal de igualdade. Então, 1/2 da velocidade B ao quadrado passou para o primeiro membro, e a diferença que estaria no primeiro membro passou para o segundo membro. E conseguimos ver que no segundo membro temos gravidade. São duas grandezas iguais. Então podemos também evidenciar o fator comum nesta operação no segundo membro. E enquanto evidenciamos o fator comum no segundo membro, vamos passar o 2 para o segundo membro. Como está a dividir este 2 quando vai para lá? Vai multiplicar. Então temos cá a velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade, abrimos parênteses, altura A menos a altura B. Como dizia aqui, íamos evidenciar a solução de gravidade. Agora, aqui nós conseguimos ver que nós não queremos a velocidade no ponto B ao quadrado, queremos a velocidade no ponto B. Então há uma necessidade de aplicarmos conhecimentos matemáticos para eliminar o quadrado da velocidade. Para tal, vamos colocar raízes nos dois membros. Então a colocação das raízes nos dois membros do sinal de igualdade não altera o significado matemático da nossa equação. E o objetivo da colocação das raízes é para eliminarmos o quadrado que temos cá. Por quê? Porque uma vez que é uma raiz quadrada, significa que é uma raiz com índice 2. Então o índice da raiz pode ser simplificado pelo 2, que é o expoente da velocidade. E assim ficamos com a nossa fórmula final. Que velocidade no ponto B é igual a raiz quadrada, 2 vezes a aceleração de gravidade, abrir parênteses, altura A menos altura B, fechar parênteses. E assim podemos substituir os dados. Substituindo os dados, então no lugar da gravidade, de acordo com os dados, temos 10. Então ficaremos com 2 vezes o 10, abrimos parênteses. A altura no ponto A é de 24, menos a altura no ponto B, que é 4. Então 24 menos 4 é igual a 20. 20 vezes 20, que é o produto que estava aqui fora, vai dar 400. Raiz quadrada de 400 dá 20 e a unidade de velocidade é metro por segundo. Então, como podemos ver, o corpo é arrastado no ponto A com uma velocidade nula e ele ganha uma trajetória. Como podemos ver, no ponto A apenas tem em consideração a existência da energia potencial. Então, este corpo que desce com uma energia potencial vai adquirindo durante seu movimento uma velocidade. Então, ele ganha uma velocidade que consegue passar no ponto B com a velocidade de 20 metros por segundo. Significa que neste ponto K, no ponto mínimo, ele possui maior velocidade. Então, no ponto B, ele já possui tanto a energia cinética quanto a energia potencial.
porque o ponto B encontra-se a uma determinada altura da superfície e ao mesmo tempo o ponto B encontra-se abaixo do nível A, o que significa que neste ponto ele passa com uma determinada velocidade. Agora, podemos ainda analisar neste exercício que no ponto mínimo K, onde temos a seta da dimensão de 24 metros, neste ponto, se pedíssemos para calcular a velocidade no ponto em referência aqui, por exemplo, ponto C, então poderíamos ver que neste ponto C não existiria energia potencial, porque a altura é nula. Então teríamos toda a energia potencial a se transformar totalmente em energia cinética. Então seria a energia potencial no ponto A igual à energia cinética, por exemplo, no ponto C. Então espero que nos próximos exercícios consigam compreender quando aparecerem situações de gênero. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos para o 10º tema, que é impulso e quantidade de movimento. De acordo com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, já sabemos que no movimento variado a aceleração é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, no lugar da aceleração, substituímos por variação da velocidade sobre variação de tempo e mantemos a força e a massa como estão. Passamos variação de tempo para o primeiro membro. Então ficamos com variação de tempo a multiplicar pela força igual a massa vezes variação da velocidade. Mas uma vez que variação da velocidade corresponde à velocidade final menos velocidade inicial. Então, no lugar da variação da velocidade, substituímos pela diferença da velocidade final pela velocidade inicial. E a seguir, temos o produto da força pela variação do tempo. E fazemos a distribuição da massa. Então, a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Com isso, nós conseguimos ver que o produto da força pelo tempo corresponde à grandeza impulso. Então, significa que impulso é o produto da força aplicada pelo tempo. Então, se impulso é força vezes o tempo, significa que impulso é igual a massa vezes velocidade final menos a massa vezes velocidade inicial. Assim, podemos definir a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento representada por P. Ou seja, podemos chamar de momento linear. Então, o produto da massa pela velocidade corresponde à quantidade de movimento. Com isso, concluímos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Cá, o impulso é uma grandeza vetorial, assim como a força é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, significa que também a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Sendo assim, então estamos a dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, as setas indicam claramente que são grandezas vetoriais. A unidade de impulso no sistema internacional é Newton segundo. Como podemos ver, Newton de força e segundo de tempo. E a unidade da quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Quilograma, que é da massa, metro por segundo, que é da velocidade. Então, se nós formos a construir um gráfico da força em função do tempo, este gráfico vai nos dar o impulso. Por quê? Porque impulso é força vezes o tempo. Não vamos confundir com o gráfico do trabalho. Uma vez que o trabalho era igual à força vezes a variação do deslocamento, então o gráfico da força em função do deslocamento é o trabalho. Enquanto que o gráfico da força em função do tempo é impulso. E assim vamos para o 11º tema. Depois de vermos a relação de impulso com a quantidade de movimento, então podemos já enunciar a lei da conservação da quantidade de movimento. A condição fundamental para que o momento linear de um corpo seja constante é a ausência de forças externas. Vimos lá na lei de conservação da energia que quando há ausência da força externa,
a energia era constante. Então, também aqui a conservação do momento linear diz que na ausência de forças externas, ou seja, quando a resultante das forças externas é nula, então o momento linear de um sistema de partículas é constante. Então, a semelhança também da energia mecânica que permanecia constante, o momento também linear permanece constante. E sendo assim, está claro que o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Ou seja, a soma dos momentos lineares em diferentes pontos, mas iniciais, é igual à soma dos momentos lineares nos mesmos pontos, mas final. Então poderemos compreender melhor esse princípio na resolução do segundo exemplo. O segundo exemplo diz que um carinho de 30 kg, vamos trazer os nossos dados, a massa do carinho é de 30 kg, move-se horizontalmente com uma velocidade de 4 metros por segundo. Um bloco de 10 kg, que é a massa do bloco, cai sobre o carinho. Então, aqui estamos a falar de uma queda vertical. O carinho está em movimento e de repente cai o movimento verticalmente sobre o carinho. E ao cair sobre o carinho, ele adere-se a ele. Então, queremos saber qual é a velocidade final do conjunto. Então, de acordo com o princípio de conservação do momento linear ou da quantidade de movimento, diz que a quantidade de movimento inicial ou momento linear inicial é igual à quantidade de movimento final ou momento linear final. Sendo assim, significa que a quantidade de movimento do corpo, nesse caso que é o carinho inicial, tem que ser mais a quantidade de bloco inicial, igual à quantidade de movimento do carinho final mais a quantidade do bloco do movimento do bloco final. O que seria quantidade de movimento do carinho? A quantidade de movimento do carinho tem a ver com a massa do carinho vezes a velocidade do carinho, que é a velocidade inicial do carinho, mais a massa do bloco vezes a velocidade inicial do bloco, é igual a massa do carinho vezes a velocidade final que o carinho adquire após o bloco estar em contato com ele, mais a massa do bloco vezes a velocidade final do bloco após estar em contato com o carinho. Aqui nós podemos perceber que se o bloco de 10 kg estava em queda livre, significa que a velocidade inicial desse bloco é nula, porque está diante do movimento vertical, e já explicamos para entendermos o caso anterior também, o exercício anterior, que durante a queda livre o corpo parte com a velocidade inicial nula no seu movimento. Então, significa que a velocidade inicial do bloco é igual a zero. Eliminando este produto, ficamos apenas com a massa do bloco, a massa do carinho vezes a velocidade inicial do carinho, igual a massa do carinho vezes a velocidade final do carinho, mais a massa do bloco vezes a velocidade final do bloco. Mas acontece que a velocidade final do bloco e a velocidade final do carinho são iguais, uma vez que já o problema diz que o bloco e o carinho, ou seja, o bloco quando atinge o carinho adquire a eles, quer dizer que eles movem-se com a mesma velocidade. Então aqui podemos entender que a velocidade é igual à velocidade final. E o que é que nós concluímos com isso? Se um carinho estava durante um movimento com um peso reduzido e aumenta o seu peso, logicamente que a velocidade vai reduzir. E é o que nós esperamos ver, um resultado cuja velocidade será reduzida em relação à inicial, que era de 4 metros por segundo. Então, continuando, teremos, substituímos, ou seja, ao substituir velocidade final no segundo membro, vamos perceber que temos um fator comum, que é a tal velocidade final. Evidenciamos o fator comum no segundo membro. Mantemos o primeiro membro como está, o produto da massa do carinho pela velocidade do carinho. Então, evidenciamos o fator comum, que é a velocidade final,
ficando com massa do carinho mais a massa do bloco. Vamos dar continuidade do outro lado. É só passarmos a soma das massas para o outro mesmo sinal de igualdade para evidenciarmos a velocidade final. Então, como está a multiplicar pelo produto das massas, vamos passar para lá, vai dividir. Então, a nossa expressão é velocidade final é igual a massa do carinho vezes a massa, vezes a velocidade do carinho inicial, sobre a soma das duas massas. E daqui é só substituir os dados na nossa expressão. Substituindo os dados, velocidade final é igual a 30, que é a velocidade do carinho, vezes, 30 é a massa do carinho, vezes a velocidade inicial do carinho, que é de 4 metros por segundo, dividido pela soma das massas. A massa do carinho, que é de 30, mais a massa do bloco, que é de 10. O produto, 30 por 4 dá 120, a soma dá 40. 120 dividido por 40 vai dar 3 metros por segundo, que é o valor da velocidade final. Espero que tenham compreendido a aplicação do princípio de conservação da quantidade de movimento, ou seja, do momento linear. E assim vamos ficar com o TPC, que é a atividade individual. Tendo assistido a este vídeo aula, deverão copiar os apontamentos dos 3 temas que aqui foram abordados e vão resolver os exercícios número 2 a 12 da página 127 do livro da Texto Editores. Assim que resolver os exercícios que estou a referir, deverão tirar fotografia e devolver no campo desta mesma aula na plataforma Google Classroom até segunda-feira, dia 9 de 8. Mas antes de lá, cada um pode lançar os exercícios que já tiver resolvido. Não precisa resolver todos de uma única vez. Vão lançando paulatinamente. Então, eu vou fazendo a verificação e devido às observações, que é para poderem corrigir. O limite colocado cá é para a entrega de todos os exercícios. Mas antes dessa data limite, vocês podem ir entregando os exercícios que tiverem resolvido. Muito obrigado pela vossa atenção e até a nossa próxima aula.